Ela lá do Mato Grosso participando com a gente. Oi para Juliana. Tá bom, né? Esses momentos. Então, boa tarde para vocês. Bom, a gente está de volta, né? Trabalhando. E eu escolhi um tema muito importante para esse período. Na verdade, para sempre, né? Que são os pensamentos. Então, eu preparei uma palestra que fala sobre os meus pensamentos, de cada um, os deles e os nossos, né? Que está sempre em conjunto. Eu fiz essa palestra porque eu descobri depois de madura, né? Que é bonito falar, depois de madura, a gente vai fazendo uma autodescoberta. Eu descobri que eu tenho uma coisa que chama pensamento acelerado. Já ouviram falar? A minha mente é uma coisa maluca. Maluca. Ela vive assim. Eu tinha um amigo que falava que eu tinha cabeça igual de São Rizal. Sabe São Rizal? Ele falava, Ana do céu, essa sua cabeça. Porque eu consigo pensar 10 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho isso como padrão. Eles chamavam de sobreexcitabilidade imaginativa e intelectual, que é uma coisa que eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de saber de tudo, e a minha cabeça não para nunca tendo 1000 ideias ao mesmo tempo. Isso dificultou algumas coisas, que, por exemplo, realização, porque quando você tem 1000 ideias, você acaba não terminando as coisas que você começa, por exemplo. E depois da gente começar a entender isso, eu na minha cabeça, já facilitou algumas coisas. Mas o que mais me ajudou de verdade com os pensamentos foi a doutrina espírita. Há 10 anos que quando eu começo a estudar, e o livro dos Espíritos, ele me ajudou a entender como os meus pensamentos, como eles podem ser meus, como eles podem ser influenciados, e como eu posso influenciar os outros. E eu tinha um problema que talvez vocês não tenham. Talvez vocês, né? Já conseguiram se livrar disso mais cedo que eu. Eu tinha o tal do pensamento recorrente. Dias, meses, anos, pensando a mesma coisa. Acordava e dormia com aquele pensamento. Meu Deus, como aquilo consumia a minha energia, como aquilo consumiu a minha vida. Hoje pensando, né? Ele vinha pelas dores que eu tinha vivido, pelas coisas que eu achava que não deveriam ter acontecido, pelas raivas que eu tinha vivido, ou por coisas que eu imaginava. Então, imagina que eu já pensava um monte de coisa. Só ia somando, né? Além de tudo que eu pensava naquele dia, ainda somava aquelas coisas. Então, os pensamentos recorrentes me tomaram muita energia vital. Muito. E na doutrina espírita, eu fui aprender um pouquinho sobre isso. E aí, eu queria compartilhar com vocês. Dizer que hoje, óbvio, né? Ainda tenho, mas agora eu sei quando eles começam a tomar energia. Eles também voltam. Óbvio, não tenho nenhuma competência ainda para dizer, olha, eu sei, eu consigo. Não, eu ainda tenho que brigar com ele todos os dias. Porque se deixar, eles me dominam. Mas hoje eu já consigo dizer, opa, chega. Eu já pensei o suficiente nisso. Então, assim, é um autoconhecimento, que é o convite da doutrina espírita. Ela nos convida ao autoconhecimento. Se conhecer. Então, há 10 anos, quando eu começo a me conhecer, que eu descobri, né, que a primeira coisa que a gente faz quando se conhece, foi a primeira palestra que eu dei. Espírita aqui na casa, que o Zé me convidou, tremeu as pernas, né, mas eu vim, fui falar do Conhece-te a ti mesmo. Vocês estavam aqui, né, assistiram. E foi a primeira palestra. E aquele ano era o ano de se conhecer mesmo, eu tinha que me conhecer. Por isso que as pessoas às vezes fogem de se conhecer. Aí eu tive que me descobrir. Para me descobrir, eu descobri que eu era orgulhosa, materialista, tinha inveja, tinha tudo, gente, tudo dentro de mim. Aquela coisa da sombra estava toda lá. Isso é triste, dói, porque você acha, né? É tão legal descobrir as perfeições, né? A mãe da gente fala sempre, ah, linda, maravilhosa. Talvez, minha mãe faleceu faz 30 anos, esse ano fez. Então eu fiquei, acho que, muito tempo sem irmã para me elogiar. Eu tinha que me autoelogiar, né? A minha irmã briga comigo. Não tive vó também, então eu ficava dizendo, né? Deus me fez tudo e, além de tudo, modesta, eu brincava. Mas, na verdade, era uma forma de, né, de brincar, mas eu tive que aprender nesse autoconhecimento. E aí, quando a gente descobre tudo isso, tem uma coisa muito interessante, que você vai ter que tomar alguma atitude. Quando você descobre uma coisa que está errada, ela já não é mais velada, ela já está nos seus olhos e às vezes na sua cara, né? Então hoje eu vou convidar vocês a uma reflexão.
Eu vou começar pelas perguntas, que foi por onde o Espiritismo me pegou. Livro dos Espíritos. Pois, né? Tanto tempo, eu lá com a minha irmã tentando fazer com que eu lesse as coisas, eu dizia, ai, tenho medo, vou ler Livro dos Espíritos. Tá doida, né? Materialista também que eu era. Acha, gente, nem quero saber, fugia disso. E aí eu, né, começa a estudar, e aí venho aqui assistir as palestras, começo, né? A minha irmã vinha aqui, a gente estava ali. E aí eu peguei o Livro dos Espíritos e comecei a ler. Na primeira pergunta eu já disse, foi? Que é isso? Que pergunta é essa? E não parei. Todos os dias, eu escuto agora também. Eu escuto. Antes de dormir, depois de dormir, depende do dia. Tem lá com o Carlos Bereza e a filha dele, um áudio no Spotify. Então, todos os dias eu escuto. E cada dia que eu escuto, eu levo um susto, porque eu disse, nossa, eu não prestei atenção nessa pergunta, gente. Que interessante. Deixa eu só colocar na capa, que eu estou respirando aqui. Okay. E aí eu falei assim, não tinha prestado atenção nessa pergunta? E esses dias eu escutei essas perguntas aqui, e aí eu queria compartilhar com vocês, começando pelas perguntas. Veem os espíritos tudo que fazemos? Olha que eu cheguei, eu falei, meu Deus. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Quando a minha mãe morreu, eu fiquei com mais medo ainda. Porque agora, do lado de lá, eu sabia que ela ia ver tudo que eu fazia. Aqui eu escondia ainda, né? Escondia, falava que ia dormir na casa de uma pessoa, que não, cheguei cedo, né? Eu podia. Só que depois que ela morreu, eu não podia mais. Eu não tinha mais. E aquilo ficava comigo. Agora eu tinha minha mãe e meu pai do lado de lá. Meu Deus! Né? Passar a juventude com os dois lá de lá, sabendo tudo que eu estava fazendo. Você imagina? Então, assim, eu fazia as coisas e tinha mais culpa ainda. E se era aqui, eu não ia ter aquela culpa toda. Por quê? Mentia, né? Chegar, ninguém nem sabia. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu li isso aqui, tá? Então, tem uma outra coisa que me chama a atenção. Aqui, quando a gente está conversando com alguém e aquilo não nos interessa, vocês prestam atenção? Não, vamos começar a conversar de um assunto que você não gosta, não tem nada a ver. Você fica tipo assim, né? Ai, meu Deus, você não vai falar quem? Não vai falar? Você não fica pensando? Os espíritos da mesma forma, tipo, ai, não. Vai ficar pensando nisso agora? Ah, vai ficar pensando lá na Casa do Pão? Ah, vai ficar de novo lendo esses livros, não é não? Essa conversa de novo, né? Então, assim, da mesma forma que nós, né, às vezes não damos atenção, eles também não vão dar atenção. Nós brincamos lá em casa que às vezes tem situações que a pessoa vem falar com a gente e, ó, vocês podem até usar isso. As pessoas vêm falar, principalmente reclamar e ficar, né, tomando a energia da gente às vezes, e a pessoa começa a falar e eu imagino que ela tá falando assim, ó. Sabe assim? Você não tá mais prestando atenção no que ela fala. E aí você só faz assim, né? Dá até medo do às vezes você fala alguma coisa nem devia, não é não? Então a gente tem isso. Quando a pessoa tá falando uma coisa que você fala, ai gente, tá gastando meu tempo, mas por educação, o espiritismo diz que eu também tenho que ser educado, né? Então tô lá. Você não tá testando. Bom, continuando. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Essa aqui foi difícil, hein, gente? Meu Deus! Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Peraí. Agora, né, além de eu fazer as coisas e eles verem, e eles sabem o que eu estou pensando. Principalmente porque a gente fica pensando tanto e a gente constrói a imagem toda, que fica fácil para ele ver. Não é? A gente aprendeu isso na doutrina. Né? A nossa casa mental produz as nossas imagens e essas imagens povoam ao nosso redor. Então, gente, eles estão vendo ainda os pensamentos. Aí cabe bem o orar e vigiar, né? Aí ele pergunta, assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Aí, né? Eu lembrei da minha mãe nessa aqui. Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum
terdes ao vosso lado uma multidão de espírito que vos observa. Paulo diz, né, uma nuvem de testemunhas. Não tem isso? E aí eu falei, puxa vida, eu nunca estou sozinha, né? E o pior, que você não está sozinha porque quem vem é quem você chamou, né? É outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos, nem das pequenas partidas que vos pregam e zombam, os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Você está andando na rua, alguém caiu na sua frente. Aqui. Você não vai falar dos espíritos. O que vai fazer? Tem gente que vai fazer o quê? Rir. Não. Tem outro que vai correr lá e vai levantar. Vai depender de que vibração que você está. Né? Depois a gente até, né, junto com a pessoa, levantou dela e ela, meu Deus, eu tinha que cair aqui, bate água igual uma melancia. Aí a gente já começa a rir. Vai rir junto, né? Então, olha lá. Então, eles ficam mangados. Assim, nossa, foi boa essa. Impaciente foi lá e colocou, meteu os pés pelas mãos. Tudo que eu queria. Não era assim? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso aqui daqui a pouco a gente vai discutir, tá? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, uns contrários aos outros. No conjunto deles, estão sempre a mistura dos vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Mais uma coisa para a gente aprender. Né? Então, ele diz assim, ó, vossa alma é um espírito que pensa. Diferentemente da Moana, que é meu cachorro, que está lá em casa, ela não precisa pensar que ela é um cachorro. Ela adora passear de carro. Adora. O cachorro gosta de passear de carro, que a gente adora passear de carro. Então, ela vê aquele carro saindo, ela não deve ficar pensando assim, muito bonito, eles foram embora. Eu não queria ser cachorro, eu queria ser gente. Para entrar naquele carro e passear com eles. Por que eu nasci cachorro? Entrou em depressão, vou tomar um estressado, vai ter que dar um antidepressivo para cachorro. Né? Não, ela não está pensando, ela é cachorro. Tanto que quando eu volto para casa, ela pula em mim, feliz da vida, porque eu voltei, não é não? Olha que felicidade, né? Então, ela não tem essa possibilidade de raciocínio que nós temos. Bom, se a gente ganhou isso, para alguma coisa tem que ser. Então, nós produzimos trabalho, nós, né, com as mãos, a gente anda, a gente se locomove e a gente pensa. Então, o pensar é um desenvolvimento que foi importantíssimo e ele é importante para que a gente faça aquilo que é necessário, tá? Então, não dá para tirar o pensar da jogada. Tem gente que fala assim, nossa, era tão bom se eu não pensasse. Mas se não pensasse, ia ser papagaio, cachorro, tudo bem? Na escala evolutiva não dá para voltar, a gente aprendeu também. É só para frente. Para trás a gente não vai poder. Então, assim, voltar a ser cachorro, papagaio, não vai dar certo, tá? Tem gente que se finge de papagaio e tal, mas tá pensando. E aí ele diz assim, essa questão de pensar o tempo todo, que eu falei que eu tinha, né? Ainda tem algumas coisas, eu brinco, eu digo assim, eu sofro 24 horas. No dia que acontece, eu choro, me descabelo, aquele dia acabou meu dia, tá? Muito bem, vou dormir. E aí eu me preparo para receber as pancadas. Porque se eu estou sofrendo, alguma coisa está acontecendo comigo. Muitas vezes é o meu orgulho de não aceitar que aquilo aconteceu comigo, né? Aí vou dormir, normalmente esse dia é ótimo, porque eu digo, bom, já sei que a gente não dorme, do lado de lá alguém vai puxar minha orelha, não é não? Então, faço uma bela oração, ouço lá uma bela palestra espírita, adormeço, porque alguém vai puxar minha orelha do lado de lá e vai me dar alguns conselhos bons, e eu tenho que estar preparada para ouvir. Porque se eu for dormir muito revoltada, eu não vou ter a chance de que eles façam isso comigo. No outro dia, acordou outra pessoa. Muito bem. Eu vou para cima e para baixo, né? E os pensamentos que se combatem, eles ficam o tempo inteiro, né? Faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. É igual aqueles desenhos animados.
Não tem o desenho animado? Do anjinho, do outro, né? O anjinho vermelhinho, que fica ali. Faz. Aquilo, na verdade, somos nós mesmos que estamos ali, combatendo. E no meio disso, quem é que vai estar? Os nossos amigos que a gente amou. Se o meu pensamento se combate tanto, eles estão próximos para poder dizer, olha, faz isso sim, né? Claro que você faz. Mas o pensamento primeiro tem que acontecer na minha cabeça. Eu estava dizendo, ontem eu fui dar uma palestra lá na Maria de Nazaré e eu falei sobre esse tema. E eu citei um exemplo interessante de como é que a gente pode ver a vida, como é que a gente pode pensar também. Que isso favorece a aproximação, boa ou não tão boa. Por exemplo, quando a gente vê um corrupto, alguém que rouba, tem duas maneiras de ver o corrupto. Tem duas maneiras da gente pensar sobre aquilo. Às vezes a gente pensa e não fala, não é? Se a gente falasse tudo que pensa, tem gente que diz, o bom de ficar velho é que eu posso falar tudo que eu penso. Não, o bom de ficar velho é que você tem sabedoria para saber o que você pode falar. Não é não? Não adianta você ficar velho e sair falando o que você quer para todo mundo. Não sei se essa é uma boa saída, né? O bom é de você envelhecer e olhar para a pessoa e dizer, puxa vida, ela podia aprender diferente, né? Vou rezar para ver se ela consegue encontrar o caminho. E aí eu imagino que a gente tem duas maneiras de olhar e de pensar sobre, por exemplo, a corrupção. Tem gente que vai olhar o corrupto e vai pensar o seguinte, e às vezes falar, mas é brincadeira mesmo, né? Olha lá, aquele carrão, olha na mansão que ele vive, mas também roubando, né? Olha que absurdo, viaja, você está acompanhando a vida dele. Ah, deve ter roubado aqui, deve ter roubado ali, deve ter feito isso. Nossa, olha lá, deve ter feito tal coisa. Olha como ele está usufruindo disso. Você vai alimentando, você está até imaginando como é que ele roubou, como é que ele fez, como é que desviou. Já existe uma outra maneira de olhar para a corrupção. Quer dizer, puxa vida, tanto recurso que podia ter ido para a saúde, que podia ter ido para a educação, ele já tinha dinheiro suficiente para viver nessa vida. Por que será que ele não acorda e vê que ele está numa posição que podia ajudar? É diferente olhar e pensar? Diferente. Quem é que está te ajudando quando você está olhando para ele? Olhando para ele, como é que ele roubou, como é que foi? Quem é que tá te ajudando a pensar nisso? Você acha que é o seu mentor? Ele que está lá? Não. Agora, se você começar a pensar, puxa vida, vou orar para que isso tudo acabe, né? Para que as coisas voltem ao seu lugar. Quem é que está perto de você, te ajudando a pensar? É uma coisa lógica. Violência. Violência é outra coisa também. Na violência. Tem gente que pensa na violência, vive a violência, assiste aquelas coisas da violência. É o dia inteiro aquele jornal passando violência. É uma coisa. E ele chega a pensar assim, as minúcias de como foi o assassinato, de como é que foi o estupro. Mas ele assim, pensa o dia inteiro. Tá, você está pensando o dia inteiro como foi aquela violência. O que você acha? Quem é que está perto de você? Naqueles pensamentos. E você fazendo a cena. Vamos pensar diferente? Na forma da violência? Puxa vida, ele podia ter optado por um caminho. Como está essa mãe? Como está até a mãe dele, que provavelmente pode ter educado, mas não conseguiu. Por que ele não escolheu outro caminho? Para que isso? Para que gastar energia nisso? É diferente pensar? É diferente. A quantidade de energia que você gasta e percebe no seu corpo. Quando você está com raiva daquele que roubou, com raiva daquele que matou, você gasta uma energia imensa sua. Seu coração acelera, você começa a suar, você já fica revoltado. Se você estiver perto de alguém que falou o contrário, você já quer dar uma nele. Uma situação gastando energia à toa, né? Agora, se você pensou diferente, a quantidade de energia que você gasta para aquilo é diferente também, tá? Aí motivos corporais para, tá? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Já tiveram essa sensação? Alguém foi lá e falou para você. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazer. Não vá fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se ele decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Bom, então, aqui também tem uma parte que eu achei interessante,
que ele vai dizer da questão da responsabilidade. Essas questões continuam. Quem for ler, ó, começa na 455 e ela vai longe aqui, tá? E tem uma coisa, quando eu cheguei nessa questão dos pensamentos próprios, eu lembrei da questão do livre-arbítrio. Se só os espíritos bons e ruins ficassem o tempo inteiro soprando pensamento pra gente, cadê o tal do livre-arbítrio? Cadê a tal da responsabilidade? Então, se nós... Isso é interessante. Fez uma coisa errada. Quem foi? O obsessor. Nossa, gente, me fez fazer aquilo. Fez uma coisa boa. Quem é que fez? Poxa, eu fiz. Sou maravilhosa, poderosa. Olha como sou boa. Sou boazinha, né? Não é não? Mas quando eu faço uma coisa errada, a culpa é do nosso amigo. Mas quem é que chamou o nosso amigo? Tanto um quanto o outro. Foi você mesmo. Então, o livre-arbítrio e a responsabilidade fazem parte do nosso crescimento moral e espiritual para que eu tome as minhas decisões. Eu vou tomar as minhas decisões perante os pensamentos que eu tenho. Óbvio. E os pensamentos que eu tenho vão chamar amigos que podem me ajudar. Ou não. Mas quem é que chamou eles para perto? Eles vieram por livre e espontânea vontade? Como diz, tá, mas e se é nessa vida tão boa e a pessoa, eles estão ali o tempo inteiro nessa vida? Mas a gente descobriu que não é só nessa. A gente está em outras, e lá para trás. Vamos voltar? Lembra que nos livros eles dizem assim, quando quer convencer uma pessoa, vamos só erguer um pouquinho da última vida? Só dar uma olhadinha no que a gente fez ali atrás. Aí você começa a ver, você já começa. Diz, para. Deixa. Como tá, né, não? Vamos continuar com essa programação aí. Não vamos mudar de sintonia, não. Tá? Então, eu preciso... se eu tenho alguém que ainda tá, ele se ligou por mim, pela maldade ou pela bondade que eu pratiquei. Então, assim, não posso pensar só nessa ainda. Né? Eu tenho que pensar nas outras. Isso leva também à responsabilidade. E na carta enviada na Revista Espírita de 1967, um espírito ele diz uma coisa muito interessante sobre a questão do livre-arbítrio. E ele diz que assiste todas as conversas e os pensamentos, mas que ele não influencia absolutamente em todos. Ele assiste. E aí ele diz, só que tem um problema. Você produz o pensamento, porque o pensamento é produzido pelo nosso cérebro, que ela auxilia junto com o nosso espírito. Nosso espírito está ali no corpo encarnado, a gente precisa dele. Só que ele diz assim, só tem uma coisa que você tem que lembrar. As questões da responsabilidade que você chamou, você é o responsável, mas, assim como na Terra, quando você comete um crime. Então, eu cometi um crime, eu dou o exemplo do matador de aluguel. O matador de aluguel, ele quer ganhar dinheiro fácil. Quer ganhar dinheiro fácil. Existem em todos os países do mundo, deve ter isso, no Brasil a gente tem muito. Né? E aí ele quer ganhar dinheiro fácil, alguém chega para ele e diz, olha, eu dou 100 mil reais, é só você matar fulano. Ok, ele foi pelo dinheiro. E quem mandou matar? Foi pelo quê? Tanto é que quando é descoberto, muitas vezes aquele que encomendou o crime ganha uma sentença muito maior. Por quê? Por motivo torpe. Porque ele não gostou do que o outro falou, porque alguma coisa aconteceu que ele não... não é? Então, a responsabilidade ali foi dividida. Eles, no mundo espiritual, a gente vê muito em questões, quando a gente estuda a questão do suicídio, né? A gente tem a corresponsabilidade, e os espíritos estão ali, levando isso. Então, existe essa responsabilidade compartilhada. Porém, nós podemos dar o primeiro passo, porque nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não, tá? Deixa eu ver uma coisa que eu também gostei aqui. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Tudo bem, a gente já entendeu que eles podem, certo? Então, a gente já entendeu que eles podem, que vai depender muito de mim. Todos nós pensamos o dia inteiro, todos nós, todos, povoados por pensamentos. Isso é uma característica neurológica, né? A gente tem isso que nos facilita ou não a vida, é para facilitar. Mas como é que eu saio dessa enrascada aí? Deve ter um caminho para eu sair dessa enrascada que eu me meti. E ele diz assim, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou que
ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Muito bem. Então, tá aqui mesmo. Pensamentos. Por isso que a gente vai vigiar os nossos pensamentos. É fácil? Claro que não. Eu tenho uma amiga que é nutricionista, vou lá, ela, né, faço consulta e a gente brinca, né? Puxa vida, era tão bom entrar lá e uma pílula, né? Hoje tem a bariátrica, que muita gente faz que precisa, né? Necessita mesmo. Em questão de saúde, mas tem gente que, não, pelo amor de Deus. Conheci uma pessoa um dia que ela engordou 50 quilos para fazer a bariátrica depois. 50 não, faltava 30 para conseguir a bariátrica. Há uns 15 anos atrás. Faltava engordar 30 quilos para conseguir chegar na bariátrica. Maluco isso, né? É muito maluco. Então, eu gostaria de tomar um remédio que me emagrecesse, mas eu não queria ir para academia, eu não queria parar de comer açúcar. Então, assim, se emagrecer é difícil, imagina mudar o pensamento. É ou não é? Se para emagrecer já é difícil, imagina mudar o pensamento. Para ficar saudável, estou lá numa depressão profunda, a gente vai no psiquiatra, importantíssimo para reequilibrar o nosso sistema biológico, bioquímico. E aí eu chego lá e ele diz, olha, algumas coisas como tristeza não pode tirar da sua vida, porque elas vão acontecer. Você vai ter que aprender a lidar com as tristezas. Vamos reequilibrar o seu sistema bioquímico, mas você precisa fazer uma análise, se você puder. Você precisa frequentar alguma coisa, fazer uma meditação, fazer alguma coisa que o remédio sozinho não vai conseguir. Eu digo, imagina. O psiquiatra que eu conheço, ele diz, os pacientes chegam lá e dizem, eu quero uma... O senhor não está entendendo? Você não está entendendo? Eu quero uma pílula que me faça dormir e acordar. E ficar feliz. Mas dentro disso eu também quero tomar uísque e cerveja, tá? É ou não é? Ainda que é assim, quero dormir bem, acordar bem, tomar cerveja, tomar uísque, quero viver, não quero. Tá, mas que tal mudar? Que tal você ter os hábitos melhores, aproveitar? Agora, nesse período que a gente teve que se reeducar, né? Então, existe aí alguns caminhos. Não são fáceis, né? Embora os espíritos digam que se é possível o homem mudar a si mesmo, ele diz assim, um esforço insignificante. Ontem a gente estava discutindo isso, insignificante, hein? Né? Mas pode ser que seja, mas a gente não descobriu. É ou não é? Tem gente que você não vê que vira a chave. Vira a chave. Eu conheço pessoas que deixaram de tomar refrigerante, açúcar, um monte de coisa assim. Porque a gente não conseguiu cair na real. Entendeu? Seja pela dor, seja pelo amor, caiu na real. Parece que tem um momento que dá um insight em você. Você só tem que ficar atento naquele momento que vai virar. Aquele momento que vai te dar o toque de que é hora da mudança. Talvez por isso que ela diga que é insignificante, porque de hora que der aquele... Pronto, agora já entendi. Né? Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele. O que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Muito bem, ótimo. Abandonou. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. É ou não é? Lembra, tem uma passagem de Jesus que ele diz lá do homem que limpou a casa, como é que é? Que é a passagem que se eles vão voltar e encontrar a casa suja. Como é que era uma passagem de Jesus que agora estou lembrando que ele manda os espíritos embora e ele diz que se voltar, vai voltar com mais não sei quantos. Tem uma passagem assim. Já agora, muita coisa na cabeça, não lembro. Mas ele fala, se eles voltarem, eles vão voltar com mais gana para cima. Então, eles vão se afastar. Mas no primeiro deslize, ele vai falar, não falei que eu conseguia? Sabia que ela não ia aguentar muito tempo. Né? Então, eles ficam ali só esperando. Por último, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Então, ele já disse que eles vão se afastar, vão procurar alguém mais legal. É igual quando a gente muda de vida, quando a gente passa a deixar de fazer algumas coisas, alguns amigos vão deixar de estar com a gente, né? A gente ficou chato, a gente já não está mais naquela, né? Eu tenho dó de quem deixa de beber, porque os amigos ficam ali o tempo inteiro. Você parou de beber, tem certeza? Vai dar só uma cervejinha. Não, peraí, você tá chato, hein? É assim ou não é? Fica lá o tempo inteiro. E aí, quando você mostra para eles que não, realmente, chega, deu para mim. Nossa, nem vou chamar mais, porque a chama fica chata lá, tomando água mineral com gás, hein? Não fica mais falando as palhaçadas, nem faz as coisas, nem quero mais. É ou não é?
te isolam. É bom esse isolamento. Olha, então a espiritualidade age bem. Não deixa eles não convidar. Não fica chateado que não te convida. Não, não. Às vezes a gente fica chateado que ninguém mais chamou. Deixa, né? E aí ele diz assim, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis as influências dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, olha só, desconfiai daqueles que te dizem, você é o máximo. Mentor de verdade, pega o Emmanuel. Eu digo que o Emmanuel, gente, era Chico Xavier para ter um mentor daquele, né? O que foi, Chico? Tá chorando por quê? Ai, meu olho tá doendo. Não tem outro? Não era assim? Ah, mas não sei o quê. Vamos, levanta. Vai, filho, levanta dessa cama. E aí tem algumas histórias dele que diz que quando ele estava muito assim, quem aparecia para ele era o Dr. Bezerra de Menezes. Ô, filho, tá difícil, Dr. Bezerra. Oh, meu Deus. Mas eu sou um verme, eu não mereço sofrer mesmo. Mas se o senhor puder ajudar esse verme aqui. Ele falava, né? E o Dr. Bezerra, dá uma ajudadinha, né? Mas o Emmanuel era firme com ele. Então, os nossos mentores não vão ser aqueles fofinhos, não. Se eles forem fofinhos, a gente desconfia. Não sei se vocês já passaram por algumas situações onde eles vão para vocês e aí, assim, e te sugerem coisas quando você está conversando com alguém e fala assim, eu fiz tal coisa, tal. Não, mas aquilo não tem nada, não. Eu já passei por essa situação de alguém dizer isso. Eu falei, estou fazendo uma coisa assim, num aconselhamento espiritual. Não, isso aí, imagina. Isso aí não é nada, não. Pode continuar. Eu disse, opa, vamos embora daqui? Imagina. Um espírito de luz, ele diria assim, você vai colher o que você plantou. Você vai continuar? Mas você já sabe, se você já fez errado, por que você perguntou para mim? Não é? Eles são papufo na gente, tá? Tem eu posso ir até, acho que 10 para 6 hoje? Pode ser? Mais 10 minutinhos? Eu estava sem relógio aqui. Chico Xavier, ele tem uma frase que eu gostei muito, que ele diz assim, devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco o difícil processo de vampirismo. Quando a gente tem uma infecção no ouvido, uma infecção na bexiga, mulher, né? A gente tem bastante infecções urinárias, depois de uma certa idade isso piora um pouco. A gente tem infecções no dedo. A gente não vai lá e cuida, aquilo dedo lateja, não é não? A dor. Se você cuida de uma infecção, por que a gente não cuida do pensamento que infecciona o nosso espírito? Ele infecciona o espírito inteiro. Então, se você cuida de uma infecção no dedão, por que você não cuida da infecção que atua nos seus pensamentos? Por que você não limpa eles? E aí tem algumas outras informações, só para finalizar. Eu estudei bastante, vocês viram, né? O professor pensa o quê? O professor vai dar aula sem estudar? A gente só vai depois que estuda muito. Tem uma coisa que chamou muita atenção quando eu fui estudar, numa carta enviada pelo Espírito, na Revista Espírita de 63, ele disse uma coisa que me chamou tanta atenção. Ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui que eu achei isso interessante. Vou ver? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só achar aqui onde é que está o crime. Acho que foi o Emmanuel. Foi lá cá. Foi o seguinte,
O Emmanuel vai falar também da questão dos pensamentos. Ele diz que expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, porque nós somos uma associação. Também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Isso a gente já descobriu na doutrina espírita, né? Por isso que eu falo os nossos, os deles, os meus, os deles e os nossos. Entre nós construímos uma nuvem de pensamentos. Nós moramos num planeta de felicidade, não é isso? Angelical? Muito pelo contrário, provas e expiações. O que mais ganha dinheiro ainda no nosso planeta? Onde que tem a indústria mais produtiva? A de drogas, a de guerra, a de prostituição e tráfico de pessoas. Então, olha só, nós estamos num planeta, álcool, né, drogas, né, o álcool. Nós estamos num planeta onde o mundo material, que era o nosso sustento, porque se a gente não precisasse trabalhar, a gente não, nós viemos para trabalhar, para gerar as riquezas, para compartilhar, para todo mundo viver bem. O mundo material ele é baseado em um dinheiro provocado por guerra, por droga, né, por violência. Então, nós vivemos num mundo cercado de energias que também não são muito boas. E nós fazemos parte de tudo isso. Nós não somos, como diz o Zé Antônio estava aqui, né, semana passada, nós estamos no lugar certo mesmo, né? É isso mesmo. Só que nós precisamos, cada um de nós, mudar a sintonia. Mudar. Eu imagino se todos os habitantes da Terra parassem um minuto, e todos os 7 bilhões, 8 bilhões quase, tivessem um minuto de pensamento de paz. Vocês acham que dava uma limpadinha? Não dá. Todos, até os bandidos, os que a gente acha que não são bons, estou falando todos. Para a gente achar que é bom também. A gente também não é bonzinho, né? Todos. Dariam impacto ou não dariam impacto? Ah, daria. Ondas dele, tá? E aí ele diz uma coisa que eu achei tão interessante, para a gente tomar cuidado com o que a gente pensa. O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Presta bem atenção no que eu vou falar agora, Emmanuel. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Então, quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, eu estou olhando tudo que ele faz de errado. Eu estou comentando todas as coisas. Eu estou imaginando tudo que ele está fazendo. Tá? Eu estou me alimentando daquilo que está passando. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação, tá? O que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal, entre os homens, ou pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. De tanto olhar e de tanto falar mal dos outros, de tanto enxergar defeito, dentro de você os defeitos, tudo aquilo já existe. Aquela cena terrível que você imagina todos os dias, você pode não fazer aqui porque o seu corpinho se ainda segura. Quando você vai do lado de lá, quem é que você encontra para poder realizar os seus desejos como gênio da lâmpada, né? Quem é que está lá de lá, olhando para aquilo que você queria fazer, tá? E aí ele fecha com uma coisa interessante. É por essa razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio... O que é sensor do procedimento alheio? Ficar falando dos outros, né? O que ficar medindo. Um moralista, eu vou chamar de moralista, né? No sentido de não defende a moral como forma de vida social, mas é aquele que se acha acima de todos. E por essa razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia, dominado pelas forças que o representam. De tanto você viver falando mal dos outros, de tanto você ver os defeitos dos outros,
quando a oportunidade chegar, ela já existe dentro de você. Por isso que olhar, eu dei o exemplo da corrupção, olhar a corrupção de uma maneira é uma forma, olhar de outra é outra forma. Se eu olhar como é que ele fez aquilo, eu estou aprendendo como faz. Não diz aquilo, mas você vai se sujar por R$1.000, se fosse 1 milhão. Hã? Você já pensou que aquilo era uma possibilidade para você? É uma possibilidade. Então, cuidado. Não sei vocês, mas eu tenho muito cuidado de pessoas que acham que o mundo está errado e ele está certo. Que o mundo é torto e ele é aquele. Que a família dele é atacada toda hora. Se ele vê algumas coisas, se minha filha vê uma coisa dessa, acabou. Acabou a família. Se minha filha vê uma coisa lá fora e acabar com a minha família, eu estou com um problema de conflito de família. Eu preciso, sim, que todos reconheçam a minha família e ela seja respeitada, não é? Mas que eu consiga fazer com que ela entenda que ela é importante na minha família. Vocês nunca tiveram convívio com alguém extremamente moralista? E depois você descobre o quê? Meu Deus, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não falava isso? Que prega uma coisa e faz outra. Você fala, meu Deus, mas de tanto pregar aquilo e eu notar, e tem gente que vê maldade em tudo, não tem? Tem gente que vê maldade em tudo. Ele diz assim, você é ingênuo, não vê a maldade. Você é muito ingênuo. E tem gente que vê a maldade em tudo e vê até os detalhes da maldade. Então, cuidado, se você estiver vendo os detalhes da maldade, ela está sendo construída dentro de você. Se não é aqui, ele ainda avisa. Tudo bem, você não está fazendo no corpo. Se prendeu do outro lado, minha filha, vai fazer. Quem é que vai estar com você? E ele termina dizendo, estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Tudo bem? Pensamentos? Muitos? Foram muitos pensamentos aqui hoje ou não? Não foi? Foi muito pensamento. Todo mundo tem esses pensamentos. Todos, todos. E nós somos extremamente responsáveis. E nós temos o nosso tal do livre-arbítrio. Como eu digo, faz 10 anos que eu luto com os meus pensamentos. Descobri que eu tenho pensamento acelerado, sobre a estabilidade imaginativa, que é o nome que eles dão a isso, muito bonito, muito maravilhoso. O que eu vou fazer com isso agora isso tem nome agora, ok? Então eu posso escolher? Pode. Escolher sozinho eu não consegui, então eu precisei de uma doutrina que me ensinasse. Né? Se eu estou na doutrina espírita, é porque eu preciso dela. Se eu tivesse em outra, no budismo, no catolicismo, não importa. Lá eu também teria que descobrir. Eu estou aqui porque eu preciso disso aqui. Tenho plena convicção disso. Então, é possível. É difícil. Eu digo que é mais difícil que emagrecer. Né? Mais difícil que emagrecer. Bem mais. Mas assim, é todo dia, todo dia. Como eu sou professora, eu sei que aprender é uma coisa que você tem que falar. Lembra que quem é pai e mãe aqui, gente, nós educamos todo dia. A gente não cansa. Se eu educo eles, eu posso me educar também. Ao educá-lo, dando exemplo, eu me educo, não é isso? Olha que bênção que é ter filho. Eu educo e me educo ao mesmo tempo. Porque o que eu falo para ele, eu não posso fazer, não é? Se eu estou falando para não fazer uma coisa errada, eu também não posso. Porque eles jogam na nossa cara ainda. Você não falou que tal coisa? Hã? Então, vamos aproveitar quem tem filhos aí. E para encerrar, como eu gosto de poesia, vou ler aqui uma poesia que ajuda a juntar tudo na cabeça da gente. Poesia. E tem umas frases, outra coisa que é legal, para quebra de pensamento, tá? Uma dica que eu vou dar para quem gosta de ler, mesmo uma leitura curta. Os orientais têm isso. Chama haikai. São frases curtas que quebram a sequência de pensamento. Frases curtas, como todo dia o sol se levanta e se põe para todos. Pronto, é isso. Ou às vezes são frases muito estranhas. A laranja, uma coisa assim. É uma sequência de pensamento que o seu cérebro dá uma travadinha. Ele diz, ué, mas espera aí, não vai continuar? Então, se você tiver um turbilhão, lê algumas coisas pequenas. Engraçado que o Chico tem um monte dessas frases, não tem livros assim? Que você lê, é uma frase do Chico. Aí você diz, nossa, pra quê, né? Com aquela mediunidade toda, escrever uma frase. Ele escreveu uma frase para você ler naquele momento. Na hora que você lê, você sai daquele, você tá aquele turbilhão, abre aquele livrinho, lê aquela frase, parece que ela faz assim, com uma chave, tuc, tuc. É ou não é? Para te tirar daquilo. Então, podem usar isso. E a poesia também faz isso, tá? Vou ler uma de Casimiro Cunha.
que fala sobre os pensamentos. O homem sensato e nobre, quando faz a moradia, toma alvitres a prudência, conselho a sabedoria. Primeiramente examina o local e a posição, e edifica os alicerces devidos à construção. Não se cansa de escutar as vozes da sensatez, que sugere vigilância e induz a solidez. Muito antes da parede, da janela e do portal, reflete fazendo contas e escolhe o material. Raciocina por si mesmo, não perde ponderações e estuda todo o problema das suas aquisições. Não se atira a preço baixo, de matéria condenada, a sucata não lhe serve, nem madeira carunchada. Acima de toda ideia, vibra a ideia do seu ar, seleciona a caráter cada coisa em seu lugar. Impõe-se nos seus desejos sereno, prudente e ativo. O senso da qualidade garante-lhe o objetivo. Esse homem previdente dá lição a cada qual na construção do edifício da vida espiritual. Escolhe teus pensamentos no dever que te governa, ideias, palavras, atos. Constrói-te a casa eterna. Ficamos então com a poesia de Casimiro, a nos lembrar. Se a gente, estamos aqui como engenheira, né? Falta pouco lá. Se a gente toma todo esse cuidado para construir uma casa, a nossa casa mental merece mais cuidado.